Está entrando no ar mais um programa do Teologia e Afins. Fala aí, meninos, fala aí, meninas. Aqui quem fala é o Diego Custódio e está começando hoje mais um episódio do nosso podcast Teologia e Afins. E hoje nós temos convidado especial, é o meu amigão Ederson, meu brother de infância, meus amigos. É isso aí. E eu convidei ele hoje para falar de um tema muito sugestivo, de algo que pode ser que alguém esteja vivendo ou já viveu, esteja passando alguma crise por conta disso, seja lá o que for. Hoje um tema muito bacana para você que trabalha com jovens, você que é jovem. O tema de hoje é o jovem no ministério. Cara, é um tema muito bacana e nada melhor do que convidar esse meu brother que já está comigo, já fomos assim, adentramos dentro do ministério eclesiástico juntos e já lideramos o departamento de missões junto na igreja. Meu amigo Ederson, fala aí comigo, meu companheiro, como é que você tá, cara? Seja bem-vindo ao podcast. Diga, meu querido amigo, é um prazer muito grande participar aí dessa mídia, desse podcast com você e também debater sobre esse tema muito importante que é o jovem no ministério. E eu estou muito afim, muito disposto aí para conversar junto com você e de repente sanar alguma dúvida de alguém que esteja entrando ou desejando entrar nessa linha do ministério na juventude. Da hora, Edson. Eu quero dizer que é uma honra pra mim, cara, estar aqui com você. O Edson, pra quem não sabe, é um amigo meu de infância. Crescemos juntos, estudamos juntos, congregamos juntos, trabalhamos no ministério juntos, até que chegou mulheres em nossas vidas, né? E cada um casou, né, Edson? E cada um foi pro seu lugar. O Edson, que bacana. O Edson agora tá morando na Bahia, eu tô morando em São Paulo e nós somos cariocas, né? Ele casou com a baiana, foi pra Bahia. Eu casei com uma paulistana e vim para São Paulo. Que coisa louca. O Edson, então vamos lá, cara. Vamos bater um papo aqui sobre o jovem no ministério. É um assunto muito bacana, muito legal. Inclusive eu e você também, né? Nós iniciamos o ministério muito jovem, já estávamos exercendo alguns cargos eclesiásticos dentro da igreja, algumas responsabilidades. Existem controvérsias, né, sobre o jovem ele já está à frente de um departamento ou de um ministério, enfim, tem algum tipo de responsabilidade na igreja. Uns dizem que o jovem ele precisa ter um compromisso desde cedo, na casa do Senhor, né? Sempre aquele slogan. E também tem aqueles que acham que tudo tem o seu tempo, que o jovem tem que curtir a juventude, deixa esse negócio para os mais velhos, enfim. Mas antes da gente entrar sobre esse assunto, Edson, quero saber de você, cara. Eu sei, eu conheço a tua história, a gente andou junto, mas o público aí quer saber. Me conta um pouco sobre a tua vida na fé, como que foi a tua criação, nos caminhos do Senhor, na casa do Senhor, e também contar um pouco sobre a tua vida ministerial até o dia de hoje. O que que você fez, o que que você exerceu, como é que foi essa vocação de Deus na sua vida, quando você entendeu que Deus estava te chamando, e compartilhar um pouco aí da tua vida ministerial, da tua vida pessoal de fé com a galera. É verdade, cara. A gente já viveu muita coisa junto, muito bom. Essa amizade que já perdura por muitos anos e mesmo distante territorialmente falando, mas a gente sempre arruma um jeito para estar em contato, falando um com o outro, né? Para que a amizade não se perca no tempo e nem na distância. Mas falando sobre o, o tema e sobre essa questão que você me fez, a minha criação, ela foi uma criação, eu posso dizer que muito boa nessa parte da influência para o ministério, para as coisas de Deus, porque sempre vi em minha mãe, sempre me influenciou de uma forma muito grande, ela sempre me levando para os trabalhos na igreja, para o grupo das crianças, e isso tudo foi me movendo, me incentivando a estar na presença do Senhor. Mas quando eu cheguei na adolescência, com uns 14 ou 15 anos, eu fiquei um pouco
frio, acho que normal da idade de transição, mas continuei firme, não me desviei da presença do Senhor, graças a Deus. E você, Diego, também foi uma influência para a minha vida, porque a partir do momento em que eu vou para a igreja onde você está fazendo parte naquela época, eu descobri coisas que eu não sabia, que eu não tinha vivido antes. E dali eu passei a me envolver muito mais com o ministério, com a obra de Deus e com as coisas de Deus. Já fiz muitas coisas na igreja, na obra do Senhor. Já liderei juventude, já fui professor de escola dominical, já fui dirigente de culto de libertação, já dirigi igreja e hoje parece não, tenho certeza, Deus sempre traçou isso para mim. Hoje, no presente momento, eu estou dirigindo uma igreja, uma congregação aqui no estado da Bahia, e muito por conta dessas influências que eu tive durante toda essa minha trajetória até o dia de hoje. Mas tem sido bênção. Fazer a obra de Deus não é fácil, ter uma responsabilidade como essa não é fácil, mas ao mesmo tempo que não é fácil, se torna algo extraordinário. Hoje mesmo um amigo me perguntou sobre como que eu estava me sentindo sendo um líder da Igreja do Senhor. Aí ele perguntou assim, é pesado, não é? Eu falei, realmente é muito pesado, porém, ao mesmo tempo é extraordinário você tratar pessoas, você cuidar de pessoas. Amém? Então, fica aqui a minha análise e é mais ou menos isso daí. Não é fácil, mas é muito extraordinário fazer a obra de Deus na juventude. Na verdade, eu quero fazer aqui não é rasgação de seda não, mas eu quero fazer aqui um comentário. O Ederson disse que eu tive uma importância na vida dele porque ele foi congregar comigo, né? Ele congregava nós éramos da Assembleia de Deus, eu era de uma igreja, o Ederson era de uma outra, aí eu convidava muito o Ederson para ir lá realmente, e ali quando o Ederson foi para nossa igreja, o Ederson começou a ter uma notoriedade maior e tal, começou a trabalhar no ministério, enfim. Mas se tem alguém aqui que teve uma importância na vida de alguém, Ederson, você que teve na minha vida, porque foi você que apresentou o amor da minha vida, né? Jesus de Nazaré. Ederson pregava muito para mim, eu tinha ali meus 15, 16 anos de idade, 16 anos de idade para ser mais preciso, Ederson sempre pregava para mim, às vezes eu ia passar uma tardezinha lá na casa dele, lá, e ele sempre falava de Jesus para mim, enfim, então eu sou muito devedor a você, Ederson. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Ederson. Qual foi a maior dificuldade? Porque você é novo, você tem 30 anos de idade, você tem a mesma idade que eu, nós estamos no sub-30, se bem que você agora já vai fazer 31, né? Primeiro do que eu, claro. E qual foi, assim, a maior dificuldade que você já teve como dentro do ministério, trabalhando com liderança? Eu queria que você me passasse dois tipos de dificuldade. Uma em geral, assim, que exigiu de você um poder de decisão, te deixou angustiado, te deixou aflito por alguma coisa, onde você repensou, assim, entre aspas, a tua carreira eclesiástica. E a outra, também em relação a dificuldades, a minha pergunta é: qual foi a maior dificuldade que você teve por você ser um obreiro novo? Assim, será que você bateu um descrédito de alguém? Será que você se sentiu inseguro de alguma forma? Ou até mesmo assim, se a tua maior dificuldade no ministério tem a ver com alguma coisa da tua idade. Então, gostaria que você compartilhasse aí, porque tem muita gente aí se envolvendo em ministério, né, Ederson? Tem pessoas que têm sido alvo de muito treinamento de alguns pastores, do alvo dos olhares de alguém, e assim, ministério a gente não pode romantizar. Temos dificuldades, temos problemas, temos perseguições, né? Temos lágrimas, temos alegria, colhemos muita coisa boa, mas também tem aquele momento de dificuldade, né? A gente está lidando com pessoas, a gente está falando do reino, a gente tem aquela preocupação de sempre agradar ao Senhor. Então tem muita gente que passa por um ventinho aí, passa por uma luta, alguma situação qualquer dentro do ministério e pula fora do barco nesse momento, né? Tem muita gente que almeja o ministério, mas quando chega lá vê que o negócio não é tão romântico assim, tem dureza, tem seriedade, tem
né? Enfim, lidar com pessoas é muito complicado, principalmente com crente, né? Então, assim, qual foi a maior dificuldade que você já teve como um ministro em geral e como um ministro, assim, novo? É verdade, meu amigo. Então a gente às vezes não sabe a influência que tem na vida do outro, mas no nosso caso, um influenciou o outro, graças a Deus por isso, de uma forma positiva. Mas vamos lá para a pergunta. É, várias coisas marcaram minha vida, mas a gente vai destacar aqui uma que veio na minha mente assim de pronto, a dificuldade geral que eu tive no meu ministério é quando eu liderava o grupo de jovens e tivemos que tratar uma jovem que pecou, que teve uma situação em que precisamos tratar ela e afastar ela para o bem. Até hoje eu me lembro que ela, ao conversar comigo, ela chorava e o meu coração também chorava. Eu não poderia chorar, me deu até vontade, mas não chorei porque estava a aconselhando. Então eu creio que essa parte do aconselhamento, do tratamento, é uma dificuldade que todo jovem que deseja passar pelo ministério vai passar. E no sentido pessoal, creio que por eu ser jovem, eu já vivi muito descrédito por muita gente. Muita gente já me olhou assim e falou assim: esse daí é isso que ele está dizendo. Então, tem essas partes, muito ciúme por você ser muito novo e você exercer uma função que muitas das vezes pessoas mais velhas de idade lutaram anos a fio para chegar e você já com pouca idade já conseguiu chegar lá. Então isso é, faz com que as pessoas tenham um certo ciúme de você e outras tirem o crédito de você, não confiem em você. Mas um conselho que damos ao jovem que quer entrar nessa carreira ministerial é que a primeira coisa que ele deve ter é a consciência e a certeza da chamada dele, porque sem isso ele não consegue permanecer naquilo que ele pretende seguir. Ederson, antes da gente continuar aqui seguindo com as perguntas em relação ao tema de hoje, só tira uma dúvida minha. Você falou sobre uma situação onde você lidou com uma jovem, né? E por causa de uma questão de pecado, ela teve que ser afastada, né? Eclesiasticamente, ela sofreu uma disciplina, não é? E que naquele momento você ficou muito triste pela sua situação dela, mas você não deixou, é, vamos dizer assim, se envolver nesse sentimento, porque você estava ali para discipliná-la. Existe alguma questão assim da liderança não se envolver com a pessoa, assim, eu estou tentando reformular uma pergunta para que você me entenda bem. O que impede, no caso de uma liderança, ele se sentir triste, chorar diante dessa questão? Porque eu realmente não entendi, né? Você teve uma situação de pecado, todo mundo peca hoje em dia, e até te faço uma pergunta também dentro dela. Qual é o pecado que é passivo de disciplina e qual é o pecado que a gente pode não disciplinar, né? E segundo, por que que a gente não pode se... O que que te impediu de você chorar ali com ela diante de uma situação de pecado dela? Eu acho que não tem nenhum problema em você se envolver com o problema da pessoa no sentido de compaixão, porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. O fato de eu não ter chorado foi numa parte até para no lado motivacional, para que ela não se sentisse pior do que ela já estava sentindo, entendeu? Então eu quis manter ali, vamos dizer, é, a, aquele momento
para que ela não viesse a ficar mais para baixo ainda. Passei força para ela, disse que Deus ia fazer a obra, disse que Deus a levantaria ainda, ainda faria muitas coisas na vida dela. Então, basicamente foi isso, mas praticamente assim eu não vejo nenhum problema nesse sentido. E sobre a outra pergunta, sobre qual pecado era passivo de disciplina ou não, eu creio que o pecado que é passivo de disciplina são aqueles pecados que estão relacionados ao escândalo da igreja do Senhor, aqueles pecados que são causados por desvio de caráter, né? Porque se a gente for disciplinar todo tipo de pecado, ou todo pecado, a gente vai viver em disciplina, porque a gente peca todos os dias. Mas existe o pecado que eu peco por errar o alvo, tá? Porque eu sou imperfeito, e existe o pecado que eu peco porque eu quero, porque eu sou negligente, porque eu sou iníquo. Então, eu acho que se resume nisso daí. O pecado que eu faço errando o alvo, né? Que às vezes eu falo uma palavra que não agradou e tal, chateio alguém, pequei, né? Às vezes faço qualquer outra coisa e erro. Isso daí. Mas o pecado que ele é um desvio de caráter, né? Você vê que a pessoa tem um desvio para fazer aquilo dali. Ela sabe que está errado, mas ela está fazendo. Esse pecado aí é o pecado que a gente precisa tratar para que a pessoa possa permanecer na presença do Senhor, ajudar, né, a pessoa a permanecer na presença do Senhor. Então, a disciplina, né, na igreja justamente para isso, é para inserir novamente essa pessoa, nunca para cortar, né? Porque a gente já vai um outro assunto que a gente não pode entrar muito, que antigamente a disciplina era para cortar de uma vez e essa pessoa nunca mais era novamente religada no corpo. Mas não, a disciplina verdadeira é para a pessoa, ó, ver que ela está errando e ela voltar novamente aí em comunhão e novamente fazer as coisas tudo certinho, como diz a palavra de Deus. Espero aí ter respondido a pergunta e também elucidado muitas dúvidas, tá? Aí na mente de muita gente. Ederson, a gente está falando aqui, quando a gente começa novo no ministério, nós temos, né, erros, né? Eu cometi erros, conheço o pastor, uma vez eu conversando com um pastor presbiteriano, tipo, o cara, 40 anos de ministério, e ele comentou, assim, que a primeira igreja que ele pastoreou, ele cometeu alguns erros. Eu te pergunto, já cometeu algum erro ministerial, né? Talvez por ser jovem ou Diego, eu errei porque eu achei que faltou maturidade da minha parte, né, nessa parte aqui. E um erro ministerial, assim, geral, que não seja porque você era jovem. Cometeu algum erro? Conta pra gente aí, compartilha conosco. É isso aí, irmão. Sobre esse comentário que você acabou de fazer, eu concordo com você em todos os pontos. É exatamente isso daí, tá? Sobre a outra pergunta que você me fez sobre algum erro no ministério, se eu já cometi, com certeza. Primeiro, por causa da idade, por ser jovem, sem experiência. E segundo, o motivo é motivado por uma influência, como você acabou de dizer, que se eu sou discipulado por uma pessoa muito rígida, eu tenho a me tornar também um líder rígido, como eu fui discipulado ou liderado. Então, eu acho que um dos erros que eu cometi nesse ministério no começo de juventude foi muitas das vezes ser rígido
de uma forma na qual eu não deveria ser. Porque o evangelho é amor, né? O evangelho, ele é muito diferente do que é pregado, e depois que a gente amadurece, a gente tem experiências e a gente vê que é totalmente diferente do que as pessoas às vezes lidam com o evangelho, né? Às vezes, como você falou sobre o moralista, às vezes o moralista está falando ali, mas só que ele por dentro está cheio de erros e ele quer corrigir, ele está completamente envolvido em um erro. Então, eu acho que o erro que eu vejo que no meu ministério, bem no começo, é que eu era rígido e Deus não queria isso para mim. Às vezes a gente precisa ser misericordioso do que ser rígido, né? Então, é mais ou menos isso daí que eu tenho para falar acerca dessa pergunta, tá ok, amigo? Ederson, perfeito. E eu vou dizer uma coisa pra você, não tá sozinho nesse pecado aí não, hein? Porque eu também já fui líder muito novo e cometi este grande erro de ser rígido com as pessoas. Quando a gente entende a misericórdia de Deus, a gente já começa a tratar de uma forma diferente. É aquilo, né, Ederson? A gente reter o que é bom e o que não é legal, a gente joga dentro daquele bolsinho furado, né? Mas é isso aí, Ederson. Eu quero te fazer duas perguntas para a gente encerrar o nosso podcast aqui, que tá um papo muito bom com você, tá? Tá muito legal, tô curtindo pra caramba. Espero que todo mundo curta legal aí. Olha, você não precisa esperar nem o podcast acabar para você pegar e, por exemplo, se você estiver ouvindo pelo YouTube, já dá o seu joinha aí, curte aí, compartilha, se inscreve para você ser o primeiro a receber pelo YouTube. E se você está assistindo pelo podcast, não deixe de compartilhar com seus amigos, não, beleza? Duas perguntinhas para a gente encerrar, Ederson. Em primeiro lugar, se começou novo, tem visibilidade, né? Então, e aí? Como que você lidou com a visibilidade? Bateu vaidade? Bateu alguma coisa assim? Sei lá. Como que foi você lidar com a visibilidade? E a segunda pergunta, que é onde que você me responde também, gostaria que você deixasse um conselho para os jovens que já estão no ministério, que estão começando agora, ou que almejam trabalhar na igreja, enfim, se envolverem ministerialmente, seja com a pregação da palavra, seja um músico na igreja, enfim, dê pra gente também esses conselhos aí bacanas. Maravilha, irmão. A gente está chegando no final aí e eu espero que tenha servido de bênção para muita gente. E eu tô curtindo muito também o assunto, tá bom? Como o Diego me conhece, ele escolheu um tema que combina bastante comigo e eu espero ter contribuído. Vamos lá. Sobre a visibilidade, existe duas coisas sobre a visibilidade quando se é jovem. Primeiro, quando você é muito jovem e você começa a se destacar, é normal, natural, que você se torne visível aos olhos das pessoas. Só que tem duas coisas, como eu falei. Essa visibilidade, ela é boa, tá? E ela também pode se tornar ruim. Por quê? Quando você se destaca, a unção de Deus na sua vida, ela atrai tanto coisas boas, atrai honra, atrai portas abertas, atrai muitas coisas. E assim como ela traz coisas boas, ela também traz coisas ruins se você não tomar cuidado. Porque com essas coisas boas podem vir a vaidade, a soberba, a ganância. E aí, se o jovem ele não tiver uma estrutura, ele se perde no caminho, tá? Então, eu sempre lidei com a visibilidade com muita responsabilidade. Graças a Deus eu sempre trabalhei em mim e sempre trabalho que todas as vezes que eu faço uma coisa, eu vi que foi legal, que foi bom, que teve um destaque, eu sempre procuro mandar a glória para Deus, porque a gente pode ficar alegre, mas o que o jovem ele nunca pode esquecer é que ele nunca pode tomar a glória para si, porque quando a gente começa a pegar glória para a gente começa a entrar por um caminho muito terrível, muito ruim. E o conselho
que eu dou ao jovem que está iniciando ou querendo iniciar é que sempre se mantenha humilde, sempre se mantenha lúcido, porque o ministério muitas das vezes ele ilude a pessoa, tá? Ele ilude, ele tem esse, às vezes o vislumbre, e se o jovem não tiver a base, ele fica, é, ele fica vislumbrado e daqui a pouco ele não está com o pé na terra, ele não tem pé no chão, ele só fica só voando, flutuando num mundo que não existe, tá? Então, esse aí é o conselho que eu deixo. Seja usado por Deus, sirva ao Senhor, deixa Deus trabalhar em sua vida. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, né, excelente obra deseja. Então a obra é excelente, mas também tem os seus desafios, tem também as suas dificuldades. Como o amigo Diego falou aí, numa conversa um pouquinho mais atrás, que é, o evangelho não é mar de rosas, tá? Não é mar de rosas. Então, por isso que precisamos sempre ter muito cuidado. E esses papos, essas conversas sobre o ministério, é muito bom que elucida a mente de muita gente, porque quando se entra, você não tem aquela percepção de como é, mas quando você tem pessoas para conversar, para você ouvir sobre aquilo dali que pessoas já passaram, fica muito mais interessante. Então eu queria deixar essa palavra para o jovem, para os jovens, e que Deus possa abençoar a cada um através desse podcast, tá bom? Deus abençoe. Meu amigo Diego, um grande abraço. Qualquer coisa, conte comigo. Me chame de novo para o seu podcast que eu gostei muito, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos. Ederson, não há nada mais a acrescentar, tá? Foi muito bom aí tudo que você falou. É verdade, principalmente essa questão ilusória. Tem gente que vai de uma forma com um pensamento bem romântico em relação ao ministério, né? Mas eu tenho certeza que tudo que você trouxe aqui elucidou bastante, tirou a dúvida, da galera que está acompanhando a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Ederson, muito obrigado pela tua participação, tá? Creio que essa possa ser a primeira de muitas participações aí. Obrigado, porque quando eu fiz o convite para o Ederson, ele aceitou de prontidão e eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Cara, Deus abençoe você, Ederson. É isso aí, pessoal. Aqui fica mais um podcast. Lembrando que nós estamos na plataforma do YouTube, nós estamos com o canal lá, podcast. Nós também estamos no Facebook, no Instagram. E é isso aí. Aí você escolhe aí qual é o melhor método de ouvir a gente. Você pode ouvir online, pode baixar o áudio, ouvir offline, enfim, faz do jeito que você quiser. Só te peço uma coisa, compartilha com a galera aí esse podcast, foi o máximo. Compartilhe com o máximo de amigos que você puder, chama a galera para esse clube e tenho certeza que vai ser uma benção. Pessoal, um grande abraço para vocês, Deus abençoe. Que nada, meu irmão, eu que agradeço aí a oportunidade que você me deu de estar falando aí no seu podcast. E já sabe, né? No próximo tema aí, pode contar comigo que se precisar de mim, eu tô aqui para ajudar de alguma forma. Deus abençoe a todos.